Senhoras e senhores, boa tarde. O meu nome é Chris Sainty e sou o embaixador britânico em Portugal. E é com muita satisfação que lhes dou as boas-vindas a este evento online sobre o tema Touchless Economy e Covid-19, em parceria com EY. E também um grande prazer acolhê-los na nossa residência em Lisboa, mesmo que a maioria de vocês não estejam conosco em sentido físico. Mas isso, é claro, é uma consequência do mundo alterado no qual vivemos atualmente. Vivemos, de facto, tempos muito atípicos, às vezes surreais. Desde que o primeiro caso da Covid-19 foi reportado em dezembro do ano passado, em Wuhan, na China, a escalada da pandemia em todo o mundo mudou profundamente a vida no nosso planeta. Pandemia, quarentena, distanciamento social, lockdown, são todas palavras que passaram a fazer parte do nosso cotidiano e nos impõem um novo modo de vida. Habituados a viver como animais sociais, vivemos agora numa sociedade socialmente distante, onde mesmo o toque pode provocar receio e repulsa. Medos justificados ou exagerados. A verdade é que, de uma forma generalizada, todos nós adotamos novos hábitos de redução das interações físicas, tendo em conta as orientações de prevenção de contágio e contribuindo, assim, para aquilo que hoje chamamos Touchless Society ou Contactless Economy. Grandes mudanças nas necessidades e comportamentos das pessoas significam que todas as empresas precisam de pensar mais sobre o que fazer, muito para além de manter os seus negócios ou abrir as suas lojas. A relutância das pessoas em tocar nos objetos como faziam anteriormente é um grande desafio para o modelo atual de comércio, de transação e de interação. E um exemplo emblemático desta tendência encontra-se no setor das transações comerciais, onde se verifica uma aversão crescente ao contato físico como dinheiro vivo e até como máquinas de pagamento usadas por vários clientes. No caso britânico, a pandemia tem acelerado silenciosamente o progresso em direção a um Reino Unido sem dinheiro. Retalhistas como Sainsbury e Tesco têm vindo a implementar lojas sem dinheiro e sem caixa há já algum tempo. E se há uma década o dinheiro representava 58% dos pagamentos em todo o Reino Unido, atualmente os analistas preveem que o dinheiro será responsável por apenas 1 em cada 10 pagamentos no Reino Unido até 2030. Os levantamentos em caixas multibanco cairão 60% quando o confinamento começou em março. E, de acordo com a Link, a maior gestora de caixas multibanco do Reino Unido, durante o período do confinamento, 9.000 caixas multibanco foram desligadas da rede Link. Isto enquanto resultado do encerramento de locais públicos durante o pico da primeira vaga da pandemia ou por remoção de máquinas próximas geograficamente, por forma a promover o distanciamento social. Até julho, apenas 33% destas caixas tinham voltado a ser ligadas à rede. E os números de 20 de setembro mostram que o uso do multibanco é ainda 40% menor do que o registrado no período homólogo em 2019. Nunca antes o futuro do dinheiro esteve tão dependente de um único, embora imponente, fator. A Covid-19 parece estar a gerar um declínio constante do uso do dinheiro. Mas muitos, ao mesmo tempo, continuam a fazer campanha por aquelas que ainda dependem fundamentalmente dela. Muitas pessoas não têm a proficiência digital necessária, não têm facilidade de acesso online ou podem estar, eventualmente, excluídos do sistema bancário, pelo que esta mudança pode não ser tão prontamente abraçada por todos. E o debate que se seguirá irá focar em todas estas questões
e tentar delinear tendências para o futuro. Mas antes é preciso perceber como está a evoluir Portugal em termos de touchless economy. E neste sentido, é com enorme prazer que passo a palavra ao engenheiro Sérgio Ferreira, especialista na área de consumo e retalho, e que nos apresentará, em primeira mão, as conclusões de um estudo sobre a touchless economy conduzido pela EY. Muito obrigado. Senhor Embaixador, Cristóvão Santi, primeiro de tudo, muito obrigado. É um enorme prazer poder estar aqui na sua casa e ter-nos recebido. Por isso, uma honra poder partilhar este espaço consigo e espero que possa ser útil e também interessante aquilo que vamos aqui discutir para quem nos está a ver lá em casa. Com certeza. Por isso, primeiro que tudo, também, muito boa tarde a todos vocês e por isso é uma honra poder partilhar aqui este pequeno palco convosco, esperando que possamos hoje esclarecer e levar um conjunto de ideias interessantes para todos aqueles que nos estão a assistir em casa ou no seu escritório. Por isso, só aqui uns minutos então para poder suportar-me aqui de uma apresentação que penso que será interessante mais relativamente aos dados que estamos a partilhar e penso que mais uns segundos devemos ter a apresentação a ser partilhada na internet. Só mais como enquadramento, por isso, dar-vos nota de que aquilo que venho partilhar hoje convosco e que essencialmente servirá de ideias para a discussão que o painel levará nos próximos minutos, tem a ver com um estudo que temos vindo a conduzir há já perto de 3 anos, chamado Future Consumer Now, e que de alguma forma reuniu mais de 200 futuristas espalhados por todo o mundo, e que nos permitiu recolher aquilo que seria a ideia sobre futuros plausíveis ou possíveis relativamente a um conjunto de acontecimentos que estavam relacionados com as alterações de sentimento e de comportamentos do consumidor que estávamos a medir. Durante este ano, com a pandemia, acabámos por fazer umas alterações relativamente àquilo que era a necessidade de muito mais regularmente continuar a medir essas mesmas alterações em termos de sentimento e comportamento de mudança do consumidor. E é um pouco isso que venho partilhar convosco e que também espero que depois possa ajudar a alimentar alguma da discussão que vem a seguir relativamente àquilo que são os pagamentos sem contacto. E por isso, sem mais demoras, aquilo que é interessante na discussão que hoje temos aqui tem a ver com o que é que nós achamos que na realidade conduz às mudanças numa indústria e como é que na realidade nós achamos que podem ser as empresas e os negócios, são os consumidores, são os regulamentos e a legislação que os países vão lançando e os diferentes governos. E neste caso aquilo que me parece claro depois de termos experimentado agora durante mais de 6 meses esta pandemia é que temos aqui um elemento que se chama Covid-19, que de alguma forma acelerou de forma muito concreta aquilo que de alguma forma nós tínhamos vindo a ver relativamente à digitalização de um conjunto de elementos na indústria e que precisaram de um acelerador que nenhum de nós queria, mas que na realidade teve um conjunto de impactos que penso que para o futuro serão benéficos em várias áreas. Uma delas é claramente os pagamentos sem contacto e que estava a mover-se numa direção e também a uma velocidade muito pouco célere, por isso baixa velocidade e que foi claramente acelerada durante este período. E por isso aquilo que na realidade vos venho falar enquadra-se num ambiente muito mais largo, que se chama Touchless Economy, por isso a economia sem contacto, em que os pagamentos são apenas uma parte, mas que acho que é importante começarmos por ver o todo para poder perceber o que é que estamos a falar. E na realidade, quando olhamos para esta economia sem contacto, aquilo que nos vamos apercebendo é que porque é que então temos uma economia sem contacto e o que é este feedback loop no qual nós nos encontramos e que de alguma forma criou um círculo virtuoso no meio de uma pandemia que, mais uma vez, volto a dizer, nenhum de nós queria, mas que levou a que claramente todos nós mudássemos a forma como nos relacionamos entre nós, mas também com os negócios e no mercado. E por isso nós sentimos claramente uma situação em que, face a uma situação de crise sanitária, o governo teve que impor legislação e condicionou aquilo que era a nossa movimentação, e isso fez com que claramente os comportamentos dos consumidores se alterassem. E na realidade esta alteração teve a ver com a nossa priorização de necessidades. Por isso houve uma repriorização enquanto consumidores, enquanto pessoas e seres humanos, naquilo que na realidade era o nosso comportamento face a um confinamento, mas também a um conjunto de receios que começámos a ter face a um inimigo desconhecido que ainda por cima não o vemos. Isto levou claramente à adoção e à procura
destes novos comportamentos, mas também à mudança daquilo que eram os comportamentos de novos serviços e na relação com o negócio, porque na realidade nós, enquanto seres humanos, continuamos a precisar de um conjunto de bens essenciais e isto foi preciso encontrar soluções. E na realidade, nesta questão que for então a disrupção que houve nos negócios e na tecnologia, muito acelerada, voltámos a injetar isto mais uma vez na alteração dos nossos comportamentos, que levou mais uma vez o governo a ter que pensar e ir-se reajustando em termos de aquilo que eram a legislação e aquilo que era a forma como nos ia ajudando a viver nesta pandemia e que mais uma vez voltou a condicionar os nossos comportamentos e por isso é que eu digo que temos aqui um loop em que cada uma destas peças vai se conjugando em termos de opinião e pressão para podermos então ir nos adaptando a esta nova economia sem contacto. E então o que é esta emergência da economia sem contacto? Por isso a emergência da economia sem contacto vive claramente em todos os lados na nossa vida hoje em dia. E por isso trago-vos aqui apenas alguns exemplos daquilo que são esta adaptação de comportamento. E por isso começámos por ver claramente nos ambientes fabris, e foi uma das zonas onde foi preciso manter a operação, por isso não era possível parar fábricas, precisávamos continuar a ter produtos e a continuar a ter transformação. Esta foi claramente uma das áreas em que houve uma adaptação mais imediata para podermos resolver e claramente de distanciamento social no operário fabril. Uma outra que é o trabalho a partir de casa e por isso claramente hoje estamos todos familiarizados com conferências como esta, em que claramente a partir das nossas casas ou a partir de ambientes híbridos no escritório continuamos a operar. Temos inclusive situações de criatividade, como sejam as video babysitters, por isso nós enquanto pais e pais com filhos temos crianças em casa e não podendo ter uma babysitter em casa porque não ter uma que continua a acompanhar as nossas crianças à distância. E por isso as situações criativas foram de todo lado aparecendo. Os negócios também tiveram que se adaptar e por isso restaurantes, cafetarias, bares, mesmo numa situação inicial de grande confinamento, em que nós estávamos em casa e por isso não podíamos fazer nada, tiveram que se adaptar, que era fazer com que os restaurantes, as mercearias viessem até a nossa casa. Por isso os takeaways, os home deliveries claramente explodiram como forma de contornar a situação de lockdown. Mesmo na visita àquilo que eram os nossos queridos, pessoas mais vulneráveis, que estavam ou doentes, ou também os nossos pais, que eventualmente possam já estar em cuidados de saúde, arranjar situações em soluções para os poder, de forma segura, visitá-los. E por último, e aquilo que nos traz aqui, porque nós somos todos consumidores, claramente uma explosão naquilo que são os pagamentos sem contacto e que não se fazem só na substituição na loja física, que hoje utilizamos, mas também na digitalização daquilo que foi o acelerar do comércio eletrónico. E então, indo aqui um bocadinho àquilo que é a base que nos levou a ajudar e a poder ajudar de forma mais correta várias empresas a poderem trabalhar naquilo que foi esta alteração muito grande que se deu no mercado. E por isso comecei por dizer aqui que estamos na era da affordability, da acessibilidade. Já vou um bocadinho lá para poder mostrar como é que isto depois faz a ligação com os pagamentos eletrónicos. Primeiro que tudo, só dar-vos a noção daquilo de onde começámos. Começámos neste grande estudo e framework que se chama Future Consumer Now e que tem essencialmente 150 grandes drivers de mudança que nos ajudaram a perceber o que é que estava a acontecer e como é que o consumidor mudava de alguma forma. Formulámos 8 grandes hipóteses naquilo que é a mudança e estas hipóteses essencialmente têm a ver com os nossos comportamentos. Como é que nós compramos? Como é que vivemos? Como nos alimentamos? Como nos movimentamos nas grandes cidades? Como experimentamos entretenimento? E como utilizamos tecnologia? E isto foi aquilo que nos permitiu estudar muito bem e compreender então como é que nós estávamos a alterar comportamentos face a este conjunto de mudanças na forma como nós vivemos. E depois, com essa informação, desenhámos então estes 15 prováveis mundos que nos estão a ajudar muito agora a perceber como é que, na realidade, as empresas, e não digo prever o futuro, mas pelo menos imaginar e prepararem-se para poderem antecipar aquilo que vai acontecer e isto vai fazer com que algumas vençam e outras morram, que é um bocadinho aquilo que estamos a ver e que é o mercado a funcionar. E por isso, continuando aqui, um pouco dizer-vos o que é que são estas mudanças e dar-vos só alguma nota do que é então esta mudança importante de como nós compramos. Uma das coisas importantes é que nós já vinhamos a ver aqui que a mudança da compra tinha claramente 2 momentos que no passado não acontecia. Porque nós normalmente comprávamos e íamos às compras. Eram a mesma coisa. Por isso, nós deslocávamos a um sítio e fazíamos compras. À medida que o digital foi aparecendo, nós fomos dissociando estes momentos. Por isso, era fácil fazer browsing na internet, que era o que eu dizia aqui, às compras, mas depois comprava na loja. Ou então, ao contrário, ia ver o produto à loja e acabava por comprar no online. Tudo isto foi exponenciado neste novo mundo digital, em que claramente a digitalização de todas estas interações nos estão a fazer que vamos acontecendo de forma diferente. A outra questão também importante é a forma como nós trabalhamos.
E, mais uma vez, aqui a aceleração do Covid veio trazer isso. Por isso, as questões do trabalho híbrido, da gig economy, estavam já aí. No entanto, a maior parte das empresas não acreditava na produtividade, no envolvimento das pessoas e, por isso, isto veio provar e foi um ambiente de teste ótimo para provar que é possível trabalhar de outra forma, à distância e com a mesma produtividade. E então, por que é importante nós termos um índice de consumidor futuro? Na realidade, parece-me claro, depois de ter feito esta breve introdução, de que a Covid-19 transformou a vida dos consumidores. Mas o que é importante neste momento para todos nós, em especial que trabalhamos na área de negócio e transformação de mercado, é o que é que na verdade este consumidor valoriza face à pandemia. O que é necessário para o servir e o que é que ele está à espera que as empresas, as entidades no mercado que se relacionam com ele, servam e prestem em termos daquilo que é a sua relação e a sua experiência. E por último é como é que as empresas devem adaptar os seus negócios para este consumidor claramente em mudança. E nesse sentido, aquilo que acabámos por tentar trazer com este Future Consumer Index para o território nacional foi muito no sentido de perceber como é que esta crise da Covid-19 não só está a mudar, mas vai influenciar mudanças que vão ficar para o futuro do ponto de vista do comportamento do consumidor. E tal como tinha dito anteriormente, focámos essencialmente em 3 grandes áreas e que são especialmente importantes para aquilo que estamos a discutir e vamos discutir aqui hoje, que é como é que ele vai comprar, como é que vai comprar, como é que vai consumir, em tudo em torno daquilo que são os produtos, os serviços, as experiências sociais nas quais vai estar envolvido. E é muito importante a urgência na qual as empresas percebem como é que ele se vai comportar, de modo a poderem adaptar-se na sua linguagem, na forma como interagem. E por isso achamos e estamos convencidos que o iFuture Consumer Index vai claramente trazer um conjunto de respostas a esta chamada que os consumidores estão a fazer e tem que o fazer de forma distintiva, com valor e claramente com insights que podem ser acionáveis. E nesse sentido, partilhava e começava a partilhar convosco aqui alguns daqueles que são os indicadores que começámos a recolher e que temos vindo a sistematizar ao longo do tempo, desde março até à data de hoje. O primeiro indicador que vos daria é que 87% dos consumidores continuam a dizer-nos que continuam preocupados com a sua família. E esta é uma preocupação primária que têm naquilo que é a sua pirâmide de prioridades de preocupação. Por último, continuam também, e são 82%, continuam preocupados com as suas liberdades. Claramente o confinamento, aquilo que foram os regulamentos impostos, que de alguma forma até condicionaram algumas das nossas liberdades, estão também top of mind deste consumidor. 67% também nos dizem que estão preocupados com os seus empregos. Por isso, aquilo que é a ansiedade, a incerteza sobre o futuro, levanta preocupações sobre aquilo que na realidade nós vamos ter como continuamos ou não empregados, vai haver ou não uma crise no mercado que de alguma forma estamos a sentir. Os layoffs de alguma forma anestesiaram de alguma forma aquilo que são as preocupações com o emprego, mas elas vão estar presentes no futuro próximo. Segundo, preocupado com as suas finanças, muito relacionadas com estas questões de emprego, 78% a dizer-nos que estão preocupados com as suas finanças. Agora, relativamente a comportamentos, 76% dizem-nos que vão mudar a forma como compram. Isto claramente tem um impacto tremendo. São mais de 2/3 claros de todos os entrevistados que nos dizem que estão a mudar a forma como compram. E para além disso, 60% dizem que estão a mudar os produtos que compram. Isto também é relevante para que as marcas percebam se têm ou não os produtos que eles estão à procura. 37% dizem-nos que estão a comprar apenas os bens essenciais. Mais uma vez, muito relevante para a forma como as empresas e as marcas têm que se comportar. E nesse sentido, há claramente um impacto sem precedentes naquilo que é o comportamento deste consumidor global, e neste momento falo ainda do consumidor global, e vou afunilar à medida que fomos falando entre aquilo que é o consumidor global, o consumidor europeu e depois o consumidor português, apesar de haver similaridades muito grandes em todos eles. E por isso aquilo que para nós foi claro é que numa primeira fase, depois da recolha e sistematização desta informação, tivemos aquilo que nós designámos como um consumidor ansioso. E o consumidor ansioso surge logo no início da pandemia, com o confinamento, o lockdown que nos obrigou a todos a ir para casa. Por isso, essencialmente, houve atitudes de mudança relativamente à privacidade. E o que é que isto quer dizer? Houve aqui claramente uma adesão a um futuro provável que nós tínhamos desenhado, que se chamava Society First the World. E o que é que isto quer dizer? Foram consumidores que claramente tiveram a noção de que
a sociedade passou a ser mais importante para eles do que a sua individualidade. E a sua representatividade era muito grande, andava na casa dos 54%. Isto é crítico para as empresas num mundo que claramente temos de dados, de aproveitar a forma como, dialogando com estes consumidores, podemos ter uma interação na partilha de dados muito mais relevante. Um segundo muito importante deste consumidor ansioso é que um outro grupo também com grande dimensão disse que não tomava nada como garantido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que começou a ter muito maior preocupação com o impacto das suas decisões, não só na sociedade, mas no meio ambiente. Aquilo que eu faço não é dissociado daquilo que é o impacto que vai ter. E este grupo, mais uma vez, passou a ter um propósito muito relevante para que as marcas possam falar com ele. Terceiro aspecto agora, na evolução, quando deixámos de ter a pandemia, estamos já na fase de maio, junho, voltámos a continuar a fazer os inquéritos, continuam a ser mensais e aparece-nos um consumidor um bocadinho diferente. Por isso, na verdade, continua a ter uma ansiedade, mas passou a ser aquilo que nós chamamos um consumidor preocupado, que é consciente. E o que é que isto quer dizer? É este consumidor ansioso, mas que tem o risco à sua frente. Está muito presente naquilo que são as suas atitudes e mentalmente. E o que é que fez? Fez essencialmente uma mudança de atitude perante as marcas e as empresas que o fariam sentir-se confortável, sentir-se seguro. E por último, outra coisa que também foi à procura, foi aqueles que claramente aceleraram o digital na sua relação. Mais uma vez, isto está associado àquilo que é a sua sensação de segurança, o seu poder transacionar à distância. Mais uma vez, se estiver muito próximo daquilo que é o conceito de uma economia sem contacto, ele claramente vai à procura desse tipo de empresas. Numa fase mais recente, que é aquela que estamos a viver agora, temos então o aparecimento de um grande grupo, associado muito àquilo que nós designamos como uma pirâmide de Maslow, onde as prioridades se alteraram claramente no consumo, que é o consumidor que valoriza primeiro a acessibilidade. E a acessibilidade está relacionada com aquilo que é o impacto entre aquilo que eu posso gastar face àquilo que é a minha condição financeira. E, por isso, affordability e saúde passaram a ser os fatores principais de prioridade para aquilo que são as atitudes deste consumidor. E por isso que nós achamos, inclusive, face aos indicadores que estamos a perguntar e às perguntas que estamos a fazer para este consumidor, que ele está a decidir que para o futuro isto se vai manter. É uma daquelas atitudes que não vai voltar para trás, pelo menos no futuro próximo, conforme nós o vemos. Mais uma vez, dando-vos dados agora mais relevantes relativamente à forma como classificamos estes consumidores e que são importantes até para o debate que vem a seguir. Numa fase inicial da pandemia, nós identificámos essencialmente 4 grandes grupos de consumidores. Aqueles que nós designamos como aqueles que vão hibernar, mas continuar a gastar, por isso 17% de todos os consumidores entrevistados, e que estão muito preocupados com a pandemia. Depois temos outros, um grupo que é o maior, 34%, que diz que vai manter a calma e continuar. Por isso, na realidade, diz-nos que não vai mudar grande parte dos seus comportamentos e hábitos de despesa. Um grupo também muito semelhante, na casa dos 34%, e que quase certeza muitos de nós reconhecemos, são aqueles que dizem que vão poupar e armazenar. E numa fase inicial o que nós sentimos foi que houve um movimento dos armazéns dos supermercados para as nossas despensas, porque toda a gente ficou muito preocupada com poder de um momento para o outro não conseguir aceder a um conjunto de serviços básicos. E por último, um grupo de 16%, que foram aqueles mais afetados financeiramente, disseram que vão cortar a fundo naquilo que são as despesas. Nós vemos uma transformação, mais uma vez, destes 4 para 5, e que neste momento são aqueles que são dominantes. Por isso, ao sairmos da pandemia, houve um grupo muito interessante que surgiu, que nós chamámos retornar com estrondo. Foram aqueles que, como não puderam gastar durante um período de quase 3 meses, quiseram vingar-se e recuperar um bocadinho o seu estado emocional, e por isso foram comprar e foram gastar para poder emocionalmente recuperar. Um segundo são aqueles que nos dizem que são 20% extravagantes de forma cautelosa. E por isso estão dispostos a pagar um prémio por alguns produtos que lhes trazem satisfação, poder, uma experiência nova. E isto também são pontos muito importantes para aquilo que são conquistar e falar com eles do ponto de vista da mensagem. Grupo maior, aqueles que querem voltar ao normal, 40%. Por isso acham que, mais uma vez, os seus gastos, os seus hábitos de despesa vão se manter mais ou menos não mutáveis. Depois, 2 grupos, mais uma vez, também relevantes do ponto de vista das marcas. Uns que são mais ou menos 10% que se vão manter naquilo que é continuarem a cortar, por isso perderam o seu emprego, tinham negócios próprios e por isso os seus rendimentos baixaram-se totalmente muito e por isso tiveram que adotar novas formas de poder manter-se à tona. E depois aqueles que dizem que vão se manter frugais, por isso mais ou menos manter-se ao mesmo nível, mas ligeiramente menos a gastar. E por isso, esta é a caracterização importante até para aquilo que o painel vai falar do ponto de vista daquilo que são pagamentos eletrónicos. Por último,
aquilo que estamos a olhar para o futuro, nas perguntas que fazemos, como é que estas pessoas se vão comportar. E aí temos claramente a tal pirâmide de Maslow, onde affordability first, a tal questão da acessibilidade, aparece como o grupo maior, ao cimo da pirâmide, ou seja, na base da pirâmide como maior grupo, e vamos afunilando até aqueles que são nós, são aqueles que querem continuar a viver experiências na casa do 10%. Mas aparecem aqui 5 grupos que vale a pena falar, até porque no questão de relacionamento são importantes. Esta acessibilidade, a saúde primeiro como o segundo grupo mais importante, 25%, o planeta primeiro, por isso ao contrário que muitas marcas e o mercado achava que com estas questões, as questões de sustentabilidade do planeta iam perder, e portanto não é verdade. Por isso, aproximadamente 20% de todos os consumidores vão tomar decisões de compra baseados na sustentabilidade e no planeta. A sociedade também ao mesmo nível e, por último, as experiências no topo da pirâmide em termos de prioridades. E por isso, um bocadinho falando naquilo que é o comportamento e pontos importantes da decisão, de cima para baixo, claramente a saúde para mim é o ponto mais importante e logo a seguir o preço. E por isso estes são os fatores que, do ponto de vista dos 3 mais importantes, falta um, que é a disponibilidade de produto. Estes são os 3 fatores que os consumidores nos continuam a dizer que são relevantes para a sua tomada de decisão. Dando-vos aqui só mais um pouco de contexto sobre aquilo que é quando é que eles acham que a vida vai voltar ao normal e o que é esse ser normal. Temos aqui alguns exemplos importantes porque os pagamentos estão em todo aquilo que tem a ver com os nossos hábitos de compra. E por isso, quando vamos falar de compras, 63% diz-nos que vai demorar mais ou menos alguns dias ou semanas a retomarem aquilo que é a normalidade de voltarem às compras. Mas depois, quando falamos em viajar, apenas 23% diz que é durante semanas. 33% diz que vai ser anos até voltar a viajar ou mesmo nunca mais vai querer viajar. E por isso há aqui um conjunto de indicadores importantes, dependendo do cenário em que trabalhamos nesta touchless economy, para perceber o que é que o consumidor vai ter de impacto ou não. 51% diz-nos nestas perguntas que a forma como vivem vai mudar muito significativamente no longo prazo. O que quer dizer que há aqui um impacto, que é aquilo que nós dizemos que há coisas que não vão voltar atrás. Daquilo que salientava é que, mais uma vez, 52%, e começando a fazer aqui a ponto com o nosso painel, dizem que as entregas sem contacto e os pagamentos sem contacto vão ser a prioridade para eles nas compras. 52%. 41% dizem-nos que vão comprar muito mais produtos online do que o faziam antes, porque eram utilizadores essencialmente de lojas físicas. A outra coisa que também gostava só de voltar aqui a salientar, que é importante também para o painel, é dizer-vos que quando perguntamos quando é que eles se sentirão confortáveis a fazer algumas coisas no futuro, na maior parte dos casos, por exemplo, voltarem a frequentar um cruzeiro, a maior parte deles, 80% e acima, dizem-se desconfortáveis. Como é evidente, isto varia ao longo dos diferentes países que estamos a falar. Portugal não é exceção, mas é claramente o topo da lista de desconforto é voltar a viajar num cruzeiro. Logo a seguir vem ir a um concerto, a seguir vem viajar num avião. E por aí fora, ir a um cinema, ir a um teatro, estão no topo da lista dos 5 mais importantes relativamente ao desconforto. E por isso o que é que queria dizer aqui ao painel e também quem está lá em casa a acompanhar-nos, é que o otimismo dos consumidores, mesmo depois destes meses, continua frágil. E por isso é preciso ter isto em conta. Por isso, ser digital e endereçar aquilo que é sentimentos de confiança e segurança mantém-se crítico naquilo que é a relação que as marcas têm que ter e as empresas com o consumidor. E por isso, apesar de termos visto algum ligeiro crescimento no otimismo, claramente com as restrições que vamos ver nos próximos meses, sentimos claramente que vai haver novamente uma queda abrupta naquilo que é o otimismo dos consumidores. Dando aqui que outra importante informação que recolhemos muito neste último inquérito de agosto para setembro é que o sentimento de value for money dos consumidores, deste consumidor, é que vai crescer e neste momento está em 60%. As decisões de compra cada vez mais vão estar associadas a esta ideia de conveniência entre aquilo que é a valorização que eu tenho do produto e o valor dele e vão dar muito em conjunto. Segundo, é que os consumidores claramente estão-se a tornar muito mais conservadores relativamente à forma como gastam dinheiro e, por isso, a importância do preço para os consumidores está na ordem de 54% deles dizem-nos que o preço passou a ser algo que é uma prioridade de topo e que foi evoluindo ao longo de todo este processo. E, por isso,
Por último, e para passar aqui a palavra aos meus colegas de painel, porque terão muita coisa a dizer até mais interessante relativamente aos pagamentos, vou dar-vos aqui algumas notas organizadas em 4 grandes temas relativamente àquilo que é a forma como vimos o remodelar da forma como os pagamentos estão a acontecer no mercado. E por isso, essencialmente, achamos que há uma grande transformação nos pagamentos que está em curso e que aqueles que estão a vencer são aqueles que colocaram o consumidor em primeiro lugar e estão a olhar para aquilo que é a experiência e as necessidades do consumidor, muito na perspectiva de Human Experience. E por isso, o que é aqui importante é como é que cada um destes players, e temos aqui alguns sentados hoje connosco, se estão a adaptar para reagir a este consumidor em mudança. E por isso, primeiro grande insight que gostava de partilhar convosco, e até para ir alimentar algumas das ideias da discussão. A primeira é que em termos gerais, há um decréscimo nas despesas dos consumidores. E por isso, o GDP, ou seja, o PIB na Europa, irá cair em 2020 e por isso o último indicador é que cairá à volta de 7,5%. Isto, como é evidente, irá ter impactos na forma como as entidades que estão nesta área de pagamentos vão sentir claramente um decréscimo nesses pagamentos. Para além disso, o que acontece aqui é que nós temos sentido, claramente, com o confinamento, em toda a Europa, houve claramente um impacto muito grande na economia, que envolveu não só desemprego, houve também perda na confiança do consumidor e, por isso, sentimos que o consumidor vai continuar muito mais a poupar do que a gastar neste curto prazo. E por isso, o que acontece aqui é que vemos também muitas alterações e diferenças ao nível das indústrias, das diferentes indústrias. Primeiro, vimos que aquilo que tinha a ver com verticais, tal como moda e também outros bens e serviços, estão a ser adiados naqueles que não são primeira necessidade, e por isso é uma das áreas em que o lockdown teve um grande impacto. Os outros também onde temos visto muitas perdas têm a ver com a área de restauração, de viagens e entretenimento e que nos parece que se vão manter como muito permanentes do ponto de vista das perdas. E isto vai impactar claramente muito daquilo que será a indústria de pagamentos. Deixava-vos aqui um número mais interessante também para podermos pensar para a discussão e alimentar a discussão, que é 25% é a queda total esperada de transações de pagamento em volumes que a Europa vai esperar durante a crise. 25% é um volume e um valor muito significativo que dará de pensar e gostaria até inclusive depois de perceber como é que alguns destes players estão a reagir para poderem ultrapassar este tipo de impactos. Segundo, muito importante, é claramente, e acho que é imparável, que é esta mudança para as vendas online e para o e-commerce. Mais uma vez, partilhando convosco mais alguns números, durante a pandemia, alguns dos analistas que têm trabalhado connosco e daquilo que têm sido os inquéritos que temos feito e análises no mercado, houve 30% a 40%, 30% a 50% de aumento naquilo que foram os pagamentos no retalho em compras de e-commerce face àquilo que foi o período antes da pandemia. E outra também importante é que as transações de e-commerce aumentaram 19% do ponto de vista daquilo que é o comportamento na Europa e da procura. Por isso, isto são fatores muito importantes naquilo que é a influência que isto vai ter nos pagamentos, porque se o comércio eletrónico está a aumentar, claramente os pagamentos eletrónicos irão ser impactados da mesma forma. Mais uma vez, aquilo que também será aqui natural é que se as pessoas estão em casa ou estão muito mais em casa, há aqui uma tendência muito maior para fazer estas compras. E aqui é importante ter esta noção de que aqueles que vão vencer são aqueles que vão trazer a loja até a nossa casa. E este é um conceito que penso que deverá estar top of mind de todas as empresas que estão no mercado. Mais uma vez, deixando aqui um número para que o nosso painel possa depois trabalhar, 74% de aumento no volume de transações para a maior parte dos retailers online que estavam a operar neste mercado, e aqui em Portugal existem 3 grandes retailers online e que claramente viram isto impactado. Alguns deles diziam, inclusive em algumas reuniões, que tiveram várias Black Fridays durante este período de confinamento. Pronto. Terceiro ponto, que é um bocadinho relacionado com aquilo que falámos aqui, que é estamos ou não num momento em que vamos ver a morte do dinheiro tal qual o conhecemos hoje. Por isso, eu acredito que das muitas conversas que tenho feito, que não vai desaparecer o dinheiro tal como hoje o conhecemos, por diferentes razões. Uma delas é a nossa relação com o dinheiro físico continua a ser muito forte. O outro poderá ser mais mental, que tem a ver com alguns comportamentos que algumas pessoas continuam a achar que não querem ser controladas em tudo o que fazem, e a partir da altura que nós estamos com o dinheiro eletrónico, o fugir ou esconder aquilo que fazemos começa a ser menos possível. Por isso, mais uma vez, o que eu diria aqui, mais uma vez um exemplo de um player que nós
está aqui, que partilhou connosco, a Mastercard, diz que 75% de todas as transações na Europa são agora contactless. O que quer dizer que há aqui um crescimento muito grande e este operador, a Mastercard, deu-nos esta informação, 75% das suas operações são contactless. Outra coisa também importante como dados, diria aqui, que são 44% daquilo que é o accounted cash dos pagamentos em loja na Europa, antes da pandemia andava nos 44%. E o que acontece é que sentiu-se que depois disto houve 10% de queda durante o outbreak relativamente a este valor. Por isso tínhamos 44% e ele caiu abruptamente mais de 10 pontos percentuais durante a pandemia. E por isso, quem é que vai sair daqui vencedor? Provavelmente aqueles que se conseguirem adaptar. Por isso, as lojas, claramente, e em especial aqueles que têm menores, ou seja, lojas de menor dimensão, vão ter que rapidamente adaptar-se para poderem endereçar esta necessidade de confiança por parte dos consumidores, de poderem comprar através de contactless payments. Por isso, os e-wallets vão claramente crescer. O que é que está aqui a aparecer também? Como é evidente, as preocupações quanto à fraude e a vulnerabilidade daquilo que são os pagamentos eletrónicos e, por isso, os players vão ter que trazer aqui confiança e assegurar esta confiança no mercado. E, por último, diria que tem a ver com a adaptação, então, a estes pagamentos, esta mudança de comportamento para os pagamentos. E, por isso, quer os card issuers, quer os payment systems vão ter que claramente fazer aqui uma alteração, porque viram claramente uma diminuição naquilo que eram as transações comerciais e um declínio no consumo. É necessário serem criativos na forma como se vão adaptar para poder endereçar este consumidor em mudança. E aquilo que são os Payment Acceptor Providers, da mesma forma, têm que navegar aqui numa mudança de comportamentos do consumidor, que também vai ser importante. Em especial, porquê? Porque eles estão a mudar para o e-commerce e é preciso adaptar-nos a esta nova forma, que é, eles não vão estar nos mesmos locais e nos mesmos canais. O Point of Sales, como é evidente, é outro daquele que, como estava a dizer há pouco, vai ter que ter uma adaptação muito grande. Naquilo que são as grandes superfícies de retalho, isto é natural, por isso há capacidade financeira, temos uma infraestrutura tecnológica que permite suportar muito bem esta mudança e adaptar-nos ao consumidor. A grande preocupação do nosso ponto de vista está no pequeno comerciante, aquele que fazer uma transação no telemóvel associado a um pagador com transação e custo de transação, para ele, especialmente porque tem transações de menor dimensão, tem um impacto muito grande naquilo que são o seu cash flow e a sua folha de tesouraria, e por isso aqui terá que haver uma capacidade de se adaptar e provavelmente até juntar-se a outros e tentar entrar no online e ter a capacidade também de vender online. Alguns deles fizeram-no muito bem, muito em termos das comunidades locais e que eu acho que têm que ser muito disputadas. Deixarei então aqui 3 pontos mais como key takeaways para o painel, para a discussão. Uma delas é claramente, é óbvio que os comportamentos dos consumidores mudaram durante a pandemia e alguns são para ficar. E acho que é óbvio que alguns de nós nos adaptamos e sentimos-nos confortáveis a fazer muito mais compras no online e a fazer pagamentos com o nosso telemóvel, e isso vai se manter. Segundo, é que houve uma aceleração clara em direção ao e-commerce que estava muito estagnada e que foi acelerada. Muitas pessoas achavam que não eram capazes de fazer, que não conseguiriam fazer compras no online, que seria muito complicado, foram obrigados a fazer, experimentaram e venceram essas dificuldades. E por isso há claramente aqui uma emergência óbvia daquilo que é uma economia sem contacto, com pagamentos, mas também com cada vez mais serviços à distância. Um deles é a telemedicina. A telemedicina não tinha quase expressão em Portugal, passou a ser muito mais comum e acho que todos nos habituamos que ela tem a mesma validade e o mesmo impacto. E por isso diria, touchless economy está para ficar, os pagamentos eletrónicos também, e vamos ver claramente aqui os mesmos a ficarem e a crescerem ao longo do tempo. Por isso, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco, ao Sr. Embaixador em especial, pela honra e prazer de estar aqui a falar convosco, e espero ter trazido aqui um conjunto de ideias e dados que possam alimentar a discussão que vem a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela apresentação deste estudo, e começamos agora, damos início ao nosso debate. Começo, em primeiro lugar, por agradecer a presença dos nossos convidados esta tarde aqui na residência. Aqui à minha direita tenho Maria Teresa Cavaco, que é diretora de sistemas de pagamento do Banco de Portugal, Duarte Líbano Monteiro, Country Manager da Ebury em Portugal, o Paulo Aleixo, que se junta a nós via Teams remotamente. O Paulo Aleixo é o Country Manager do PaySafe Group em Portugal. Tenho o Ricardo Macieira, Country Manager em Portugal da Revolut. E, por fim, outro Ricardo, temos o Ricardo Chaves, o Chief Commercial Officer da CIBS. É um prazer estar aqui convosco esta tarde. E antes de abrir, digamos, este debate e considerando algumas das conclusões que foram apresentadas neste estudo, estamos presentes um cenário onde claramente o Covid veio
mudar o nosso paradigma na socialização, vem mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos e, claramente, do ponto de vista do consumo, encontramos um consumidor, eu diria, mais ponderado, mais racional nas suas decisões, num clima de grande incerteza. Por outro lado, este efeito de Covid também veio, como o estudo nos demonstra, acelerar a digitalização e uma aceleração para aquilo que é o e-commerce e, em particular, os e-payments. Falamos de uma touchless economy. Eu começava, se calhar, pela Teresa e pedia-lhe um primeiro comentário a este estudo, sobretudo num papel de um regulador. Sim, numa ótica de formulador de políticas e de catalisador do desenvolvimento dos pagamentos, de facto aquilo que se pode dizer é que o Covid veio reforçar uma tendência de digitalização que vinha muito lenta e que de facto acelerou com a pandemia de Covid. O comércio online aumentou, de facto, os pagamentos contactless aumentaram, até num período inicial, num quadro de redução geral de pagamentos, digamos assim, os pagamentos contactless e os pagamentos online mantiveram uma tendência de crescimento. E o que é certo é que, passado um ano, se compararmos agosto de 2019 com agosto de 2020, aquilo que nós vemos é que passámos de uns meros 5% de pagamentos com contactless em Portugal, e que durante muitos meses e muitos anos, e não obstante o esforço de todos os agentes do mercado de pagamentos, não conseguíamos fazer subir essa percentagem. De facto, pelo mau motivo, pela pandemia, em agosto de 2020 essa percentagem já é de 30%. É óbvio que nós acreditamos que dificilmente vamos voltar atrás, no sentido em que quer os consumidores, quer os comerciantes perceberam as vantagens deste tipo de pagamentos e, portanto, elas provavelmente é o início de um novo hábito de pagamento na sociedade portuguesa. Daí a dizer que vamos ter uma sociedade sem cash, se calhar eu deixava isso para uma segunda intervenção, porque é mais polémico. E sem dúvida, não foi de toda essa a minha pergunta, mas agradeço desde já a tomada de posição. Duarte, considerando a Ebre, o modelo de negócio da Ebre, como é que isto tudo está a fazer sentido ou não está a fazer sentido no vosso negócio e como é que estas questões são, digamos, transpostas para o vosso dia-a-dia empresarial? Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós, do nosso caso, não nos afeta tanto porque é mais empresas, não é? Portanto, as empresas já estão habituadas a trabalhar no dia-a-dia através de pagamentos por contas diretamente a nível internacional. Eu acho que, em termos de negócio dos nossos clientes diretamente, sim que começa a haver e temos visto na parte da Ebre, a parte do e-commerce a aumentar bastante, isso sem dúvida. Portanto, as empresas tiveram que ser criativas, arranjar uma solução e temos visto um aumento brutal nessa parte de e-commerce. Também temos que ver na parte de negócio internacional, como já aconteceu noutra crise, no passado, que é a parte de diversificar para outros mercados internacionais. É aí que nós acabamos por ajudar muito os clientes e vemos esse negócio, através de e-commerce, a crescer bastante. Agarrando um bocado na realidade, estava a dizer do touchless. Eu acho que, no caso de Portugal, e como já Teresa, é verdade que cresceu muito, e ainda bem, mas se nós formos ver fora, que é o que acabamos por ver, não é um aumento tão significativo. Portanto, nós podemos ir a países como a Polónia, que já estava muito avançado, Espanha, que já estava muito avançado, a Espanha até à volta de 50%, acho eu, a Polónia para 80%, mas ainda vamos mais longe. Se nós formos à Holanda, não se paga com dinheiro. Portanto, já estamos em muitos sítios. Se quer tomar um café, não aceitam dinheiro. Portanto, eu acho que no nosso negócio não afeta tanto só a parte do e-commerce, efetivamente houve um grande aumento, mas depois no dia-a-dia dos nossos clientes, que nós trabalhamos com PMEs, portanto, há PMEs que trabalham de toda a forma, cash e não cash, e aí sim começa-se a ver já algumas alterações. Muito interessante. Eu passava já para o Ricardo Macieira, Ricardo, representante da Revolut, 100 milhões de transações por mês, Global Finance Super App, um crescimento exponencial criado em 2015, hoje navegam numa onda de grande sucesso. Como é que vocês veem este movimento e, considerando a forte implicação de tecnologia no vosso modelo, como é que vocês antevêem um futuro próximo, até em termos de tendência?
Covid foi uma situação muito interessante e antes de entrar nos detalhes, eu vou estar muito a olhar para as pessoas, as minhas notas, não estou à espera de uma chamada, portanto não me levem a mal. Nós nascemos no digital e o facto de termos nascido no digital facilita muito a nossa vida. Nós aqui em Portugal estamos com cerca de 600 mil clientes. Assim que entrou o Covid, conseguimos adaptar facilmente ao trabalho remoto. Nós já tínhamos uma política de empresa em que, pelo menos um dia da semana, qualquer pessoa podia trabalhar a partir de casa. Portanto, para nós foi só, ok, hoje não vais ao escritório, mas continua tudo a trabalhar a partir de casa. E mesmo durante o Covid, conseguimos manter o nosso rollout de produtos. Lançámos o Revolut Junior, demos acesso à Prata através da nossa app, adicionámos novas cryptocurrencies. Portanto, mesmo com toda esta dinâmica a acontecer, as nossas equipas conseguiram manter o lançamento do produto, enquanto também abriu novos mercados. Acabámos de entrar na Austrália, acabámos de entrar no Japão também, tudo durante esta época. Mas o interessante perceber foi as dinâmicas dentro do que é o consumo do nosso utilizador. E tenham em conta que temos um utilizador que também já é um utilizador muito adepto às tecnologias, um early adopter, que já estava-se a preparar para esta nova realidade. E sim, vimos alguma diferença no consumo, vimos, e se olhamos para um gráfico em termos de transações físicas, como devem imaginar, caíram. E de forma curiosa, em termos de e-commerce, parece que o Covid não apareceu. Mantivemos a nossa onda de crescimento que já tínhamos sem qualquer impacto. E o mais interessante é que, neste momento, pelo menos em termos de transações domésticas, já estamos a ultrapassar os níveis pré-Covid, portanto, o slump já foi passado. E depois, como estava referido, somos uma super app, o que permite que nós tenhamos uma oferta muito rica para os nossos utilizadores. Portanto, para nós foi muito também interessante compreender a dinâmica, em que, por exemplo, para nós, dentro do que foi o período do Covid, ou seja, mesmo ainda dentro do Covid, nós em termos de trading tivemos crescimento de 3 vezes, e se formos ver as cryptocurrencies foi 5 vezes. E o que também entra um pouco aqui no que é referido na questão do estudo, em que o utilizador acaba por ficar um pouco mais preocupado. Ou seja, ele se calhar deixou de consumir um pouco, mas se calhar entrou na app da Revolut e viu, ok, tenho aqui outras ferramentas de investimento, e especialmente se olharmos, por exemplo, para as cryptocurrencies, e se olharmos em alturas de crise, elas são sempre um pouco mais estáveis, apesar da volatilidade que já têm, e decidiram investir e experimentar estes novos métodos. Portanto, muito interessante estas dinâmicas e o digital, e a questão que surge no título, que é War on Cash. Eu ia um pouco mais longe, já estamos numa War on Cards. Eu, neste momento, as vezes que uso o meu cartão para pagar são residuais. Eu, neste momento, com o Apple Pay, com o meu telemóvel, trato tudo. Tenho aqui o meu BI, tenho os meus cartões, portanto, acho que já estamos a entrar numa nova fase que nem é só o dinheiro, os próprios cartões vão começar a ser obsoletos. Essa é uma excelente dica para passar agora aqui a bola, para o termo futebolístico, que é o Ricardo Chaves, da Cibes, uma empresa tecnológica com um historial impressionante em termos de best practices. Como é que a Cibes se posiciona neste contexto perante o cenário que nos foi aqui tão bem relatado pela UI? Bom, a Cibes, desde logo, como player que, não sendo digital nativo, tem vindo a fazer uma grande transformação digital, não só da Cibes propriamente dita, mas também daquilo que depois entrega ao ecossistema português e aos próprios bancos portugueses para que possam, no digital, entregar soluções de ponta. E entendemos que essas soluções eram antigamente um convite à digitalização do consumidor, foi preciso um Covid da digitalização do consumidor para isto acelerar efetivamente. Ou seja, durante este período o que é que nós assistimos? Assistimos a uma quebra transacional, obviamente, global, mais acentuada naquela fase crítica, mas que se manteve, por exemplo, nós olhamos a transacionalidade da ATM está a 17% abaixo daquilo que estava, a transacionalidade física de compras anda aos níveis de 2019, o que significa que não cresceu àquilo que era a taxa de crescimento que nos tem habituado, que é de 2 dígitos ao longo dos anos. No entanto, e confirmando a mesma tendência, por exemplo, a utilização do MBWay em e-commerce aumentou quase 30%, o próprio e-commerce aumentou de 9% para 10% em termos de peso nos pagamentos totais, ao longo deste período. Portanto, houve aqui efetivamente um impulsionar do caminho para essa cashless society. Eu acho que o Covid, se de certa forma influenciou o consumidor,
eu acho sinceramente que até influenciou mais as empresas, ou seja, há aqui várias condições para nós evoluirmos para uma sociedade efetivamente cashless e com todas as vantagens que isso traz para os consumidores e para as empresas em termos de custos e de conveniência. Que eu enunciaria aqui algumas. Há uma que é ser cashless no sentido de nós darmos a uma pessoa a possibilidade de ela realmente não precisar de ter cash para fazer o seu dia-a-dia. O facto, quando nós lançámos, por exemplo, o levantamento de dinheiro em ATM através do MBWay, e que na altura até podia soar como um use case menos digital, mas porquê levantar? Mas tem uma grande vantagem, é que a qualquer momento, se só aceitarem dinheiro, a pessoa consegue ir levantar dinheiro. Isto parecendo que não contribui para uma economia cashless, contribui, porque na realidade a pessoa pode passar a sair sem dinheiro na mão mais vezes, pois no limite eu se precisar até tenho e posso, mas a minha tendência vai ser usar mais o meu telemóvel como a minha wallet, porque o meu telemóvel faz-me face a qualquer eventualidade que eu tenha que enfrentar. A segunda tendência, e concordo plenamente, é o cardless, que é a evolução tecnológica que se tem feito ao nível das wallets, permite ponderar não ter que usar o próprio cartão. A terceira é o contactless. O facto do cartão também ser contactless torna a sua utilização muito mais prática, muito mais rápida, para um conjunto elevado de transações de menor risco. Nem sequer é preciso pôr o PIN e, portanto, isso também facilita a utilização. Uma quarta alavanca, eu acho que é o próprio e-commerce. Portanto, não podemos esquecer nunca que uma das formas de tornar cashless a economia, é a parte do comércio ser mais digital. E dentro deste e-commerce há uma coisa que não é de sumenos, que é a evolução dos modelos de pricing dentro do e-commerce. Ou seja, o facto de nós hoje comprarmos muita coisa por subscrição, haver a lógica. E nesse aspecto eu queria salientar aqui uma coisa. Os pagamentos são, nesta fase do digital, olhados sempre como um fator onde é necessária grande inovação para entregar soluções de ponta às empresas. Mas a verdade é que os pagamentos estão muito avançados e se calhar até são das áreas onde mais se avançou em termos de digital. De tal maneira que o desafio dos pagamentos tem sido a evolução para o pagamento invisível. Portanto, há aqui do desafio do pagamento invisível, é uma parangona que se usa muito nos pagamentos. E quando olhamos para as soluções que existem hoje, entre wallets, entre pagamentos contactless em terminais físicos de pagamento, o Smart POS, que é um terminal de pagamento contactless hoje e que tem um sistema Android onde se podem pôr aplicações e podem fazer-se cruzar o universo digital com o universo físico. Então, há aqui um conjunto de soluções que já existem tecnologicamente no mercado, têm que ser adotadas e desenvolvidas. E eu aqui focava numa noção que a nós, CIVs, tem sido sempre muito útil no desenvolvimento do digital, sobre uma base que é histórica e, portanto, não era nativa digital, que é o conceito de use case, ou de caso de uso, que é, porque ele permite-nos perceber uma coisa muito simples. Quando se acrescenta valor ao cliente ou ao comerciante, regra geral, a adoção surge. Quando não se acrescenta ou não se acrescenta valor suficiente, a adoção não surge. Porque mesmo antes do Covid, eu estava aqui a olhar para os números do MBWay de 2019 para 2020, nós em 2019 já tínhamos 2 milhões de utilizadores. Temos agora 2 milhões e 600 mil utilizadores ativos. Mas 2 milhões para um país como Portugal são muitos utilizadores. Há de facto um conjunto de casos de uso do MBWay que desde o primeiro dia, como as transferências imediatas, traziam um enorme valor acrescentado, eram muito práticas de usar, eram muito úteis. E é isso que permite fazer esta realidade digital arrancar com muita força. Eu acho que há aqui um conjunto de desafios que estão para além dos pagamentos, que são muito relevantes, e termino aqui esta minha primeira intervenção com isso, mas também para suscitar debate. O primeiro é o Estado obrigar aos pagamentos eletrónicos, ou seja, a maior parte dos países que estão nesse nível em que o cashless se atingiu quase a 100%, em determinado momento, porque tecnologicamente existiam as soluções, porque existiam em condições competitivas de mercado que permitiam toda a gente pagar por elas um valor perfeitamente aceitável, que é o caso hoje de Portugal, há um momento em que se decide avançar para uma obrigatoriedade de aceitação de pagamentos eletrónicos, e isso foi um impulso relevante. A outra, que eu acho que essa sim o Covid fez aqui um efeito
enorme, é a digitalização dos comerciantes portugueses. Portanto, os comerciantes portugueses acordaram, obviamente que os maiores, há sempre um conjunto deles que já estavam a fazer digitalizações de qualidade, mas o que nós vimos nós na Cibes, fomos para teletrabalho, não foi testar se conseguimos estar em teletrabalho em condições normais, foi estar em teletrabalho em condições de fluxo de trabalho de todo o lado, por causa desta necessidade que os comerciantes sentiram. Nós temos de digitalizar muito mais rápido. E a digitalização dos comerciantes, eu acho que tem 2 desafios. É a digitalização da jornada de compra, que pode ser puramente digital ou semi-digital, semi-física, mas há aqui um desafio muito grande, que é o desafio da logística. E eu aí acho que é um desafio que se deve lançar aos comerciantes portugueses. É um desafio muito grande, servir o digital. Nós todos tivemos a experiência, bem sei que o Covid transformou isto de um dia para o outro, e portanto de um dia para o outro ninguém se adapta. Mas a realidade é que o desafio hoje em dia está muito do lado da logística, de conseguir garantir depois níveis de serviço que sejam compatíveis. Não é possível o digital viver com atrasos nas entregas ou entregas que depois... Hoje em dia há um problema em Portugal quando compro uma coisa online e o entregador obriga-me a descer lá abaixo para ir buscar. Essa questão é muito interessante e já voltaremos a ela, até porque uma das questões que eu tinha mais ou menos preparada para o painel diz precisamente respeito a esta questão da logística e a forma como o ponto de venda está ou não preparado para dar resposta àquilo que são as necessidades hoje de um consumidor. Mas agora eu daria a voz ao Paulo, que na sua função de Country Manager do grupo PaySafe, gostava que me falasse um pouco de um modelo diferente deste que temos estado aqui a falar, muito alavancado nos cartões, mas no sistema do PaySafe Cash, que oferece aqui uma alternativa ligeiramente diferente daquela que temos estado aqui a falar. Pronto, vou ser aqui um bocadinho a voz dissonante e antes de entrar na área digital, que é a nossa especialidade, gostava de falar um pouco sobre a utilização do dinheiro offline. Como a CIB sabe perfeitamente, em Portugal, e isto são dados pré-Covid, pós-Covid não os tenho, perto de 70% da população portuguesa ainda fazia transações a dinheiro no offline. Se formos para outros países, esta situação ainda é mais incrível. Não se esqueçam que Portugal é um país talvez o mais bancarizado da Europa. Mas, por exemplo, no Reino Unido, este número passa para 79%, na Áustria e na Alemanha para 84%, Itália 85%, e até os Estados Unidos, que são um país que funciona à base de cartões, mesmo assim há 75% das pessoas que ainda pagam a dinheiro. E já agora houve aí uma referência à Holanda. Posso dizer que a Holanda, no pré-Covid, pelo menos, andava na ordem dos 59% das transações offline ainda a serem pagas a dinheiro. É evidente que há uma evolução, o dinheiro pode gradualmente ser substituído por meios eletrónicos, mas nunca irá desaparecer. As pessoas têm uma confiança especial, têm um hábito cultural muito grande sobre o dinheiro, fazem confiança no dinheiro, que muitas vezes nem sempre há nos meios eletrónicos, e, portanto, o dinheiro nunca há de desaparecer. Concretamente na área do digital que eu aqui represento. Queria só fazer uma pequena introdução. O João falou do PaySafe Cash. O PaySafe Cash é um produto relativamente nosso, que é um sistema de pós-pagamento muito idêntico ao multibanco, com a grande diferença que, em vez de se pagar num ATM, paga-se num dos 10 mil pontos de pagamento, tanto lojas físicas, que nós temos em Portugal. Estamos neste momento em 30 países, com mais de 300 mil pontos. E temos um outro, que é o produto tradicional, que é o PaySafe Card, que é um e-voucher pré-pago, onde as pessoas vão a essas mesmas lojas, compram um PaySafe Card, imagino 10 euros ou de outro valor, que tem um PIN de 16 dígitos que serve para pagar online nos sites aceitantes de PaySafe Card. Isto só para vos introduzir, porque são 2 métodos diferentes. O que se passou connosco durante o Covid, e aí penso que terá algum interesse na discussão,
foi que realmente, quando começou o confinamento, houve uma queda grande do nosso movimento, porque as pessoas, pura e simplesmente, tinham medo de sair de casa, andávamos todos assustados e pouco saíamos de casa. Mesmo assim, e por incrível que pareça, durante o período mais grave do confinamento, que foi o início, 30%, nós ainda caímos para 30% do negócio habitual, relativamente ao ano passado. Quer dizer que 30% das pessoas ainda iam, mesmo proibidas de ir à rua, ainda iam à rua comprar tabaco, meter gasolina, fazer umas pequenas compras e aproveitavam para comprar um PaySafeCard ou para pagar uma transação em PaySafeCash, nesses pontos de venda. Isto mudou logo ao fim de 4, 5 dias, já aumentámos logo para cerca de 50% o nosso nível de negócio. E gradualmente tem vindo a aumentar. Depois do confinamento começou a subir rapidamente. Neste momento andamos perto dos 90% e o último trimestre, que é sempre o mais forte para nós, já prevemos estar acima dos números do ano passado e acabar o ano razoavelmente bem acima do ano passado. Pelo menos pela curva de tendência que há neste momento, se ela continuar igual. Isto para vos dizer que, por incrível que pareça, e estamos a falar de um ambiente puramente eletrónico, portanto o nosso negócio é buy online, pay offline, num meio perfeitamente eletrónico, maior parte dele dominado por jovens. Devo-vos dizer que os grandes utilizadores de PaySafeCard estão entre os 15 e os 30 anos, e mesmo assim eles preferiam continuar a pagar a dinheiro. E isto é um dado que convinha terem atenção. É verdade que quando falamos de cashless é tudo muito engraçado, é um futuro, seja o que for, mas também já ando para aqui há mais de 15 anos que eu represento a PaySafeCard em Portugal, a ouvir que o dinheiro vai acabar dentro de pouco tempo e ao fim de 15 anos ainda continuamos a ter estes níveis de utilização do dinheiro no online e no offline. Já agora um pequeno à parte, o comércio eletrónico em Portugal o ano passado, segundo dados da ACEPI, 13% das compras foram pagas a dinheiro. E foram pagas a dinheiro ou através do nosso sistema, ou através de cartões de oferta, ou no pior formato para os comerciantes, que é o pagamento contra entrega. Devo-vos dizer que, tanto quanto eu sei, durante o período de confinamento, as grandes vendas, as grandes subidas do e-commerce deram-se à área da alimentar e dos equipamentos eletrónicos e a grande maioria dos clientes, dos consumidores que compraram online, porque precisavam, nomeadamente precisavam de tablets ou computadores para os filhos. Por exemplo, uma das grandes vendas foi máquinas de café, porque as pessoas não queriam sair à rua para beber café, mas queriam beber o seu café. E mesmo assim, a grande parte dessas entregas foram feitas com um pagamento contra entrega. Pagamentos esses que não foram obrigatoriamente todos em dinheiro, alguns com terminais multibanco, como é evidente, mas houve um grande crescimento desse pagamento contra entrega, que é normalmente um problema para as empresas comerciantes online. Para já ficaram por aqui, gostava de ouvir o restante painel e depois voltarei mais tarde. Muito obrigado, Paulo, pelo pensamento, pela disrupção, um bocadinho em linha contrária àquilo que temos estado aqui, que os nossos oradores têm estado aqui a preconizar, e eu aproveitava a deixa com outros dados que, entretanto, nós também compilámos e juntava aquilo que disse o facto de cerca de 14% da nossa população não ter contas bancárias e haver, segundo o último estudo, à volta de 30% a 35% em que tem alguma reticência em partilhar os seus dados bancários online. Como é que, obviamente, tem aqui uma componente também de segurança associada, de cibersegurança associada, que é um tópico cada vez mais atual. Como é que o Banco de Portugal, Teresa em particular, analisa este fator e se quer contrapor aquilo que o Paulo tão bem explicou? Bem, então, eu acrescentava a curiosidade do Paulo sobre as máquinas de café, que os portugueses também compraram frigoríficos, impressoras e computadores. Pronto, essa é a primeira curiosidade interessante, é que de facto as pessoas com o teletrabalho em casa não só utilizaram mais os eletrodomésticos que tinham em casa e portanto houve mais avarias e necessidade de comprar eletrodomésticos novos,
como também foram adquirir material que lhes permite trabalhar em casa, as impressoras e os computadores. Portanto, houve de facto um aumento de vendas desses produtos. E routers já agora. E routers de internet, é verdade, é verdade. Só dizer que a minha voz não é assim tão dissonante com a do Paulo, porque eu deixei no final da minha primeira intervenção essa nota, não é? De que realmente eu acho, e a nossa opinião é que, obviamente, o cash vai reduzir, mas não vai acabar. Não vai acabar porque o cash tem algumas características que de facto são valorizadas pela população. O Paulo falou numa delas, a confiança. Existem outras, por exemplo, a anonimidade. O facto de ser um meio de pagamento completamente anónimo e confidencial, não é? Não deixa rastro tecnológico. Mas o permite... No online não é assim, é verdade. Sim, é verdade. Mas no offline é, não é? No offline é percebido como sendo anónimo e como sendo confidencial. Não está a referir nada de evasão fiscal, nada de coisas do género. Não estou sequer a supor nada disso. Okay. O facto de algumas pessoas defenderem que o cash ainda permite um melhor controle das suas despesas. De facto, quando fazemos inquéritos aos consumidores, aparece muito esta resposta de que as pessoas percebem que têm um maior controle das suas despesas quando utilizam o cash. Portanto, eu acho que de facto o cash ainda tem algumas vantagens que são percebidas pelos utilizadores. E a nossa preocupação enquanto banco é precisamente garantir que os consumidores utilizam o meio de pagamento que é mais conveniente para si. Portanto, nós queremos garantir, em última instância, que todos funcionam, que o utilizador tem à sua disposição um conjunto de instrumentos que pode utilizar com segurança e de forma eficiente, de acordo com a sua conveniência. Agora, não nos passa ao lado todo o fenómeno de transformação digital e de digitalização que tem ocorrido, não é? E é óbvio que esse fenómeno de digitalização vai levar a uma redução do cash. O Paulo referiu precisamente um dado que eu tinha aqui e que é, estamos a falar de Covid, estamos a falar de redução do cash, mas não nos podemos esquecer do nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida, de facto, eram os tais 70% que o Paulo referia. De acordo com o último estudo que o Banco de Portugal fez em 2017 e depois atualizou com estimativas em 2019, 70% dos consumidores, dos pagamentos feitos por consumidores portugueses são feitos em cash. Se tirarmos o cash, 85% são feitos com cartão. Portanto, respondendo um bocadinho ainda à pergunta do cashless e do cardless, sim, em termos de futuro eu acho que vamos lá chegar, mas não estejamos a pensar que o futuro é amanhã, como muitas vezes se diz, não é? Porque neste caso o futuro não é amanhã, há aqui um longo caminho a percorrer. Há um sinal muito interessante que nós utilizamos muitas vezes no banco como referência para a redução da utilização do cash e que é a relação entre os levantamentos com cartão e as compras com cartão. E se nós olharmos para esse indicador, de facto a diferença tem vindo a aumentar. O que pode sugerir que as pessoas fazem menos levantamentos e mais pagamentos com cartão. Portanto, estão a substituir os levantamentos de numerário por pagamentos de cartão. E isto dito assim parece um ótimo sinal. Mas, mais uma vez, contrapondo com os números dos levantamentos. E aí o Ricardo da Ponta sabe esses números melhores do que eu. Nós ainda temos por mês mais de 30 milhões de levantamentos. Portanto, ainda é muito levantamento numerário para substituir por compras com cartão. Portanto, dito isto, sim, o futuro provavelmente será sem cash, o futuro provavelmente será sem cartões, mas o futuro não é já amanhã. Eu pegava no que referiu acerca dos levantamentos e passava ao Ricardo Chaves da CIBS, porque o Sr. Embaixador, no discurso de abertura, deu o exemplo da Link, que, devido à pandemia, fechou 9.000 ATMs. Qual é que é a vossa experiência em Portugal? O que é que este dado, se é que há alguma correlação, o que é que isto vos pode dizer? Bom, isso é uma pergunta interessante, eu depois vou responder também, mas vou começar a responder a essa e depois responder aqui ao que estávamos aqui a comentar. Diz-nos, nós tivemos uma redução, efetivamente, aqui durante a pandemia, da utilização dos ATMs, de cerca de 17% versus o ano anterior, portanto, que é maior, portanto, porque isto costuma ter... Nos levantamentos, na realidade, não há grande crescimento, já está estabilizado aqui há um tempo atrás. Mas aquilo que a Teresa está a dizer é muito verdade, ou seja, a base de levantamentos é muito grande. Atenção, eu só até devo ter parecido estar de um lado que não estava, porque eu dou graças a Deus, a CIBS, como tem está em muitos negócios ao mesmo tempo, não é? E um deles é do ATM, é um portfólio alargado, Deus me livre que amanhã desapareçam os levantamentos, portanto o cash pode continuar e nós gostamos bastante dele.
Essa pergunta é muito interessante porquê? Porque a CIBS tem um papel no mercado português que eu acho que é reconhecido de resiliência, segurança e estabilidade. Ou seja, o comerciante português sabe que a CIBS não desliga ATMs só porque sim, os próprios bancos não desligam ATMs só porque sim. Há, obviamente, operadores no mercado que têm um negócio mais oportunístico, não é no mau sentido, é no sentido que ou estão a servir o turismo ou só estão com o ATM ligado, desde que haja mais do que X clientes. Eu acho que a posição da CIBS e da rede multibanco no sistema tem sido da credibilidade de quem está cá nos momentos melhores e nos momentos piores, sempre com uma base de serviço idêntica. Portanto, o que nós não desligámos multibancos porque houve redução de atividade, porque o nível de serviço que está implícito na rede multibanco é fundamental para a sociedade portuguesa e nós não tomamos as decisões com base nesse nível de oportunismo conjuntural, digamos assim. E, portanto, acho que é um bom ponto também para ver que, às vezes, nós não valorizamos, às vezes, coisas que existem no nosso dia-a-dia. A rede multibanco é uma coisa que está implícita já nos comportamentos de muita gente no dia-a-dia, mas, de facto, é essa grande qualidade que, nestas alturas, vê-se que faz alguma diferença. Eu gostava só de salientar aqui 2 ou 3 ideias parecidas com o que se está aqui a discutir. Portanto, eu pareci demasiado digital, então, na minha intervenção inicial. Eu costumo usar aqui uma imagem que é o consumidor moderno, na minha perspectiva, tornou-se um ornitorrinco. Ou seja, ele hoje em dia não se enquadra quase nunca naquelas... Antigamente olhava-se, eu não me lembro que eu estava na McKinsey, nos primeiros tempos em que estive na McKinsey, estávamos a discutir as segmentações por canal, ao que vai à loja, ao que vai online. Hoje em dia quase toda a gente é um ornitorrinco, usa moedas, se for preciso, para um parquímetro e a seguir está a fazer uma compra digital altamente sofisticada e, portanto, convivem nos diferentes mundos e nessa medida, ok, isto não vai acabar e há aqui, e por isso é que a razão de ser do caso de uso ser aqui fundamental é exatamente porque nos permite servir, seja um ornitorrinco ou uma pessoa que é obcecada com o digital, naquele caso de uso, com valor acrescentado. E sobre isso queria dar dois casos que eu acho que são elucidativos. Nós, quando lançámos o MBWay, tínhamos uma base muito pequenina de utilizadores e tivemos que nos focar no tipo de utilizadores ou no tipo de comerciantes que valorizavam particularmente puxar por aquele tipo de casos de uso e assim trazer novos membros para a rede. Uma vez estávamos nós com o H3 e o H3 lançou uma aplicação de loyalty e disse que queria ter o MBWay como meio de pagamento dentro da aplicação. E eu até uma vez perguntei, com curiosidade, porque aquilo ainda não tinha uma base pequena de utilizadores. Eu disse, eu sou um obcecado por eficiência no atendimento nas filas. E, portanto, qualquer cliente que quiser pagar com a MBWay significa que o empregado, assim que recebe a ordem, vai buscar os hambúrgueres e o pagamento está a acontecer logo ali. Quando normalmente tem que encher o tabuleiro e ainda tem que entregar o POS para pagamento, eu com isto ganho uns segundos. Eu chego a ver um cliente a ganhar uns segundos, que para mim já é importante e, portanto, mesmo que sejam poucos, eu quero que isto seja um caso de uso de futuro. A outra foi um festival em Lisboa, que ainda havia também poucos utilizadores de MBWay. Tinha tido uma péssima experiência no ano anterior com cash e com perdas de dinheiro e tinha sido uma confusão. E queria um pagamento com uma pulseira, que o pagamento se pudesse fazer só com uma pulseira. E nós, obviamente, entusiasmados, mas ao mesmo tempo porque somos uma empresa séria, receoso, dizer, mas olha que nós não temos, isto ainda não há número de pessoas com o MBWay ativo suficiente para isto requer que se ative à entrada e ajudámos a montar uma operação com dezenas de ATMs e foi uma coisa muito divertida de fazer. Mas cá está, porquê? Porque havia um comerciante que entendeu que aquilo criava valor para o festival e então investiu em promover esse caso de uso. Obviamente que as pessoas no ano seguinte já estava tudo habituado e depois aquilo fluiu e é isto que é muitas vezes necessário fazer, é convencer comerciantes ou consumidores a evoluir para determinados casos de uso. Terminar só com um apontamento importante. Onde eu acho que o digital nos pode ultrapassar um pouco pela direita, na parte da penetração, é porque isto é um pouco geracional. Ou seja, quando nós olhamos para esta penetração do digital e dos comportamentos, numa perspectiva etária, a história é outra. E aqui a Revolut conhece bem, com certeza, porque a adoção nas gerações mais baixas é tremendamente mais alta. O que é que isto significa? Que a evolução normal, até pela própria mortalidade das gerações,
vai fazendo com que haja evoluções de repente muito aceleradas e, portanto, a aceleração que nós estamos a assistir agora não é comparável com a aceleração que vamos ver daqui a 5 ou 10 anos, quando esse efeito começar a notar-se. E temos de estar preparados. No fundo, o que nós estamos aqui todos a dizer é: já existem soluções, temos que estar preparados, porque essa adoção a qualquer momento pode ultrapassar, pode crescer muito rápido. Obrigado. E é um bom takeaway para o Ricardo Macieira. Falou da questão geracional. O vosso modelo de negócio está muito alicerçado nesta tendência. Como é que vocês veem esta evolução? E se olharmos para a Revolut daqui a 5 anos, onde é que achas que a Revolut vai estar? Isso é a $1 million question. Estar em empresas tecnológicas é muito difícil. Mas, e pegando em todo este contexto, falavam do safeguard, o PaySafeguard continuava a crescer, em termos de comércio, os cafés, as máquinas de lavar. Nós da Revolut vimos um spike em transações na PlayStation Store. Portanto, temos de gerações, o nosso cliente continua. Mas eu julgo que muitos dos modelos que o Paulo refere são modelos utilizados sobretudo em gaming e serão com certeza jovens. Em relação ao PaySafeguard, é utilizado apenas em sites de conteúdos digitais. Portanto, estamos a falar de gaming essencialmente, 75% é gaming, nomeadamente a Sony. Aliás, vendemos bastante mais, transacionamos bastante mais na Sony do que os próprios cartões da Sony. E também pois, na área do jogo online, da aposta, do streaming, etc. No PaySafe Cash é e-commerce em geral. Ok, obrigado. Desculpe interromper. Sim, não. Mas, voltando à questão em termos da digitalização e o que é que vem aí, é complicado de perceber. Ou seja, ninguém estava à espera de um Covid, de uma pandemia. Se calhar, eu sei que aí já tinha algumas estimativas que diziam que poderia acontecer, ainda mais com todas estas dinâmicas de aquecimento global, fogos florestais. Portanto, estes grandes eventos vão começar a ter mais impacto e vão começar a ser uma coisa que não acontece só ao vizinho, vai ter um impacto local aqui. Mas o que se passa é que com esta digitalização e também pegando no gancho das gerações com mais idade, o próprio Covid também trouxe aqui uma aceleração. Se vocês forem ver os históricos das App Stores, da Google e da Apple, houve um pico do download de apps dos bancos, porque as pessoas também não podiam ir, também não queriam usar o home banking e começaram a usar a app. Portanto, há toda uma geração que de repente começou a usar o home banking. E isto abre aqui uma porta também para entidades como a Revolut, em que se calhar estavam mais segmentadas num nicho mais jovem, deste utilizador que agora fez o home banking da Caixa Geral. Olha, vou experimentar a Revolut porque quero ver o que é este produto. E depois aqui, a dinâmica que vai acontecer é qual é que vai ser a user experience para estas pessoas? E é aqui que muitas vezes que a porca torce o rabo. Porque nós nascemos neste meio digital, como disse há pouco, em que toda a nossa user experience, user journey está focada no digital. Um banco tradicional, alguns já estão muito avançados, mas a maioria deles ainda o digital é assim um complemento em que aquilo se adapta a todo o resto. Vou-vos dar um exemplo muito prático. Eu quero fazer um seguro na Revolut, aquilo em 2, 3 cliques eu consigo ativar o meu seguro quando vou viajar. Eu quis fazer no home banking do meu banco, fiz todo o flow, 4 ou 5 cliques. O último clique foi, clique aqui e o seu gestor de conta vai ligar-lhe daqui a uns dias. Passado 3 meses ainda não me ligou. Portanto, há toda esta adaptação aqui que depois os bancos têm alguma dificuldade porque têm os seus processos legacy. Portanto, o desafio aqui vai ser não ter uma app bonita apenas, mas como é que os processos são implementados da forma em que o utilizador consiga realmente usufruir de uma forma simples e que lhe dê a vontade de voltar a usar aquela ferramenta. Obrigado. Eu agora, Duarte, se calhar tentar alargar aqui um bocadinho mais o debate e uma questão um bocadinho mais esotérica, mas eu acho que é necessária ser feita neste contexto e considerando o nível de expertise de quem nos ouve, mas também dos nossos oradores, pensar um bocadinho se os serviços financeiros digitais, de alguma forma, vão contribuir ou já estão a contribuir para aquilo que é um potencial crescimento sustentável da nossa economia. Eu acho que sim. Vamos lá ver. Nós temos este mundo financeiro digital, e já como falámos anteriormente com a parte das gerações, não é? E veremos isto mais dentro de uma geração, se considerarmos 10, 15 anos, vai ser completamente diferente. Ou seja, tudo o que andamos a falar, que acaba por ser produto do mundo financeiro,
vai ajudar na economia. E eu vou tentar dar alguns exemplos. Eu trabalho muito com pequenas e médias empresas. Uma pequena e média empresa que queira expandir tem a dificuldade de abrir uma conta no estrangeiro. Porque é preciso ir lá, é preciso abrir fisicamente, assinar. Nós na Ebre conseguimos abrir contas diretamente aos clientes nos Estados Unidos, em dólares. Coisa simples. O cliente não teve que ir lá, dá para abrir uma conta em dólares para os clientes receberem. Isto acaba por ser a parte da digitalização já no mundo financeiro a tentar ajudar a economia. O que é que isto permite? Que os nossos clientes, a PME, que só vendia em Portugal e na Europa, Espanha, que está mais ao lado, etc., de repente está a vender o produto nos Estados Unidos. Sem ter que ir lá fisicamente, mas tem uma conta bancária, está a dar um melhor serviço ao cliente final dele, está a ganhar mais negócio. Quem diz isto nos Estados Unidos, diz em Inglaterra, diz na Europa, diz em Hong Kong, diz na Austrália, diz nas respectivas moedas. Quanto tempo é que isto demora? 24 horas, a 48 horas a abrir a conta. Portanto, isto seguindo todos os modelos de compliance que temos que seguir. Portanto, o mundo financeiro digital, por assim dizer, vai ajudar muito na economia. Outro exemplo, banca. Nós começamos a ver os acordos com os bancos. Nós próprios, Ebre, já fizemos acordo com bancos locais, um em Portugal, em que nós trabalhamos a parte de moeda estrangeira ao banco. Estamos a ajudar nesse sentido. Temos investidores que são bancos. Ou seja, os incumbentes já começam a entrar neste mundo do digital e financeiro. Agora e como dizia o Ricardo e bem, é o legacy que tem, como é que se integra isso. E uma boa analogia, dado que estamos aqui naquela do seu embaixador em Inglaterra, é o que tem a ver com a ficha, não é? As fichas, quando nós viajamos, precisamos do adaptador entre Inglaterra e Portugal, não é? É um bocado o que está a passar com os bancos e com a parte mais fintech, é como é que isto se integra, como é que se liga diretamente. E há uma dificuldade que é, nós ou duas, ou passamos para uma versão, e então a coisa vai atrasar, não é? Não avança na parte dos incumbentes, ou tentamos passar para a parte digital, onde consegue ajudar não só a economia, como vimos, as pessoas mais novas no e-commerce, no cashless, no cardless, que tudo estamos a falar, que tem vindo muito da parte da tecnologia, que aumenta exponencialmente o negócio em geral, porque dá mais alternativas a toda a gente. Portanto, PMEs representam uma fatia muito grande de qualquer economia em qualquer país do mundo, começam a ter alternativas para expandir-se em termos de exportação ou comprar, seja e-commerce para vender, seja aquilo que eu comentei anteriormente. Portanto, se pensarmos economicamente, são mais meios para conseguirem crescer em termos económicos e ajudar as economias a crescerem. Eu posso só fazer um comentário, mas também a propósito, que é que este desafio do legacy é um desafio tremendo para os bancos. E uma das soluções, nós temos tentado ser uma solução, e às vezes não se tem a noção do papel de simplificação que, ao ser desempenhado, permite atingir novas fórmulas digitais que de outra forma seriam difíceis de chegar tão longe. O MBWay hoje está presente, é uma app, mas está presente nas apps dos bancos todos. Portanto, é mais do que uma app, é um rail onde os bancos constroem serviços dentro de uma rede digital. Hoje em dia temos 21 entidades financeiras a participar no MBWay, que no fundo não é mais do que uma camada de digitalização que, ao ser disponibilizada para depois cada um dos bancos fazer esses mesmos serviços sobre essa camada, permitiu acelerar a disponibilização de um conjunto, são 10 operações hoje que estão disponibilizadas no MBWay, e de facto esse é um desafio importantíssimo é importantíssimo ajudar os bancos nesse desafio de... E só para também adicionar o que foi dito anteriormente, isto é verdade, mas isto também afeta de certa maneira, que agora preciso dizer o contrapeso, não é? Porque já estamos aqui em debate, que é quando nós vemos os comércios e vemos todas as taxas que são aplicadas, porque eu comparo, eu tenho responsabilidade de vários países, eu consigo comparar as taxas, por exemplo, diferentes de país para país, e Portugal é alto. Portugal é alto. E o facto do contactless, que é algo que estava a ser introduzido há muitos anos em Portugal, que, aliás, se toda a gente reparar para os cartões tinham o contactless, mas as máquinas é que não aceitavam. Curiosamente, se todos olharem para os cartões multibanco, eles tinham... Cá em Portugal, sim, era tinha. o contrário. Não, havia muito. Eu tinha coisa e não funcionava. Mas durante um grande upgrade da rede da ATMs a certa altura. Mas eu estou a falar... Primeiro trimestre do ano passado, se a minha memória não me falha. Mas foi um desfazamento, houve uma altura que cresceu a emissão e as máquinas Começámos por ter máquinas, não tínhamos cartões, exatamente, e depois trocámos, exatamente. passámos a ter cartões, não tínhamos depois as máquinas passaram todas, porque hoje em dia as máquinas todas em Portugal aceitam. Agora sim, e acho que aí o Covid ajudou muito
no sentido que foi obrigado para as pessoas não tocarem e fazer o contactless. Portanto, voltamos à parte da digitalização do crescimento económico. O facto é que ajuda as pessoas a começar a usar mais cartões e a consumir mais. De outra maneira, é importante a parte do legacy que estávamos a falar, que tem que se pagar, por isso é que essas taxas ajudam a pagar. Isto está tudo interligado, não é? Se a taxa é super, é como qualquer pessoa que quer comprar um maço de tabaco e diz, chupa lá, abaixo de 5 euros. Mas há uma coisa em Portugal desafiante também e que é visível até a um nível, às vezes, de empresas razoavelmente sofisticadas, que é os custos do cash. E o Banco de Portugal tem feito um excelente trabalho a tentar dar visibilidade e fazer as fórmulas e ajudar a dizer, pô, que isto tem custos, mas são custos ocultos, mas estão lá, pois tem perdas, tem controlos que se tem que fazer, tem um conjunto enorme de processos associados. E eu acho que nós em Portugal temos ainda um desafio na parte dos comerciantes de continuar a vender isso até esse custo de oportunidade ser devidamente avaliado. Mas isto como tudo na vida... Depende dos incentivos. Não, e depois depende também da economia. Pensemos no turista, não é? Que vai à loja no meio do Chiado, quer comprar qualquer coisa, vai pagar com o cartão e diz, não, só dinheiro ou multibanco, não tenho Visa, porque muitos não tinham Visa, não é? Na altura. E não têm. Só dinheiro ou multibanco. Sai. Não mexe a economia, não volta. Não vai levantar dinheiro para ir comprar o ímã que ele queria comprar naquele momento. Mas quando falava há pouco da obrigatoriedade, e atenção, eu para estar aqui, para a minha cabeça surgir uma ideia que exige ao Estado fazer qualquer coisa, é raro. Portanto, é preciso, tendo a ser liberal de postura. Mas a aceitação ser obrigatória, de facto, tem vantagens. Porquê? Porque há incentivos perversos, não é que sejam, atenção, as pessoas estão a fazer coisas perfeitamente legítimas, mas perversos para este efeito, tornar a economia mais eficiente. Se há de repente alguém que tem ATMs mais viradas para o turismo, paga uma renda XPTO e que vai convencer esse comerciante, não, é melhor ter aqui uma renda e ter um ATM e as pessoas fazem levantamentos do que aceitar cartões, no meio da multiplicidade de oportunidades diferentes de negócio que aparecem, começa a haver aqui tendências divergentes no sentido da digitalização ou da aceitação de pagamentos eletrónicos. Paulo, com base no que acabámos de ouvir, também gostava de ter a sua opinião. Bom, eu queria aproveitar a deixa para falar do mercado cross-border. É assim, os nossos sistemas funcionam em todo o mundo. O PaySafeCard está em 56 países, a PaySafeCash está em 30 neste momento, ou seja, qualquer português pode comprar num site estrangeiro e pagar com PaySafeCash aqui e o comerciante recebe lá, na moeda dele, e vice-versa. Ou seja, há um mercado muito grande internacional para os comerciantes portugueses online que eles não têm normalmente acesso porque a maior parte das pessoas não tem cartão de crédito. E, como sabem, a maior parte dos cartões de débito não funcionam online. E, portanto, eram precisas soluções alternativas. Além do mais, há que ter em atenção que 130 milhões de pessoas na União Europeia são financeiramente excluídas. E para dizer financeiramente excluído quer dizer que não têm contas bancárias ou têm contas limitadas, do género das que existem em Portugal, só que em Portugal, por lei, é obrigatório dar-lhe um cartão de débito. Muitos dos outros países isso não acontece e as pessoas, portanto, para movimentarem a conta bancária têm que ir à agência bancária ou à estação dos Correios, por exemplo, na Suíça, ou noutro sítio qualquer. E isto é todo um mercado que os comerciantes portugueses podem captar através do uso dos nossos sistemas. É evidente que em Portugal os pagamentos online estão dominados pela CIBS, como toda a gente sabe, muito pelo multibanco, ultimamente mais também com o crescimento do MBWay, que de certo modo veio substituir parte do multibanco. Mas é preciso outras soluções, porque um comprador que está, por exemplo, em Inglaterra e quer comprar cá um vinho do Porto, imaginem, não tem forma de pagar porque não tem acesso ao multibanco nem ao MBWay. E se não tiver um cartão de crédito não consegue fazer a compra.
Portanto, com o sistema de pagamento a dinheiro, ele é universal e ele pode lá comprar o vinho que quer, paga dinheiro lá e o comerciante cá recebe em euros. Ele paga lá em libras e o comerciante recebe aqui em euros. E isto é evidente do lado do comerciante, requer algum tempo, porque há um processo de compliance obrigatório, por lei. Mas do lado do consumidor, até determinados volumes, é imediato. Ou seja, a pessoa pode experimentar e comprar no momento e não precisa de grandes registros nem de grandes informações. Depois, se aumentar o volume de negócios, de transações, aí sim, depois terá que decidir verificar melhor. Isto só para vos dar uma ideia, por exemplo, num dos nossos grandes comerciantes portugueses, que é a Blue Ticket, tinha um problema grave, por exemplo, para vender bilhetes para os festivais de verão em Portugal. Por exemplo, o Nós Alive tem mais espectadores estrangeiros do que portugueses. E esse é o mercado que lhes fugia, porque, pura e simplesmente, os jovens estrangeiros não tinham forma de pagar online à Blue Ticket, porque não tinham multibanco, não tinham cartão de crédito e não havia outra forma. A partir do momento que eles integraram com o PaySafe Cash, conseguiram agarrar uma grande parte desse mercado. Isto é extensível a qualquer outra área de negócio. E é importante perceber que o dinheiro continua a ser um meio de pagamento muito importante em todo o mundo. De qualquer maneira, eu gostava só assim muito rapidamente de dar um enquadramento de quem são os nossos utilizadores de PaySafe Cash, concretamente. Houve aí uma coisa que foi dita, que é o anonimato nas compras. Na realidade, com o PaySafe Cash não há um anonimato, porque as pessoas têm que se pré-registar e nós sabemos quem elas são. De qualquer maneira, há alguma privacidade na compra. E este mercado representa 9% dos nossos utilizadores. E vou-vos dar dois exemplos divertidos, mas para vocês perceberem exatamente o que é o anonimato na compra. Por exemplo, o senhor que tem uma amiga e quer lhe comprar uma prenda e não quer que apareça no extrato do cartão. Ou a senhora que vê uns sapatos muito ligeiros, muito caros, e não quer que o marido veja no extrato da conta que foi gasto aquele dinheiro todo num par de sapatos. E aí nós garantimos o anonimato na compra porque não há tracking para essas operações. Depois, há 52% do nosso mercado, não é do nosso mercado, há 52% das pessoas reformadas e idosas que já fazem compras no online, mas não têm confiança nos sistemas, nem nos comerciantes. E esses procuram utilizar meios que lhes dê alguma confiança e esses basicamente só têm confiança no dinheiro. Mais do que isso, como eles compram online num site que não conhecem muito bem e têm medo de ser enganados, mas depois vão pagar ali ao quiosque da esquina, ou à tabacaria, ou ao supermercado que eles conhecem, que vão todos os dias, é o dono dessa loja que está a dar confiança na compra. Porque é ele que esse consumidor está-lhe a entregar o dinheiro para uma compra. E tanto confia que o dinheiro vai chegar ao comerciante e que, portanto, a compra, por causa disso, lhe vai chegar a ele. Isso é importante. E depois, talvez a maior surpresa de todas, entre o inquérito que a gente fez, 71%, e este número é impressionante, de jovens universitários e jovens profissionais dizem que se tiverem uma opção de pagamento a dinheiro, preferem utilizá-la do que uma opção por cartão. Isto tem uma motivação basicamente relacionada com o controle de custos. A utilização de cartões, as pessoas perdem muito o controle dos seus dinheiros e depois chegam ao meio do mês e não têm dinheiro para carregar o telemóvel, pagar a renda, comer, outras coisas. E, portanto, quando o dinheiro não abunda, é bom controlá-lo. E quando se paga a dinheiro, vê-se o dinheiro a sair e é mais fácil controlar.
eu devo dizer, dar um pequeno exemplo, falo o que vale porque é um caso particular, mas, por exemplo, a minha filha, que é universitária, tem conta desde os 16 anos, onde lhe deram logo um cartão de débito. Portanto, ela está habituada a levantar dinheiro num ATM. Com 18 anos já lhe deram um cartão de crédito que ela pura e simplesmente não usa, mantém em casa, só está linkado com o Uber, que é para poder fazer viagens. E depois, no offline, só para terem uma ideia, ela e muitas das amigas dela preferem ir levantar dinheiro ao ATM e depois irem às lojas comprar e pagar a dinheiro. E não pagar com cartão. Porque sabem que se pagarem com cartão, o dinheiro sai no instante e ao fim de 15 dias já não têm mais dinheiro. Não há mesada, já não, têm que pedir aos pais para reforço. Os jovens profissionais, o ordenado é baixo e não estica. E por isso a percentagem é tão alta de jovens que ainda confiam no dinheiro exatamente para controlarem os seus custos. E já agora o último nicho de mercado interessante é as comunidades étnicas. 91% das pessoas nas comunidades étnicas pagam culturalmente a dinheiro. Sempre pagaram nos seus países de origem e só confiam no dinheiro. E, portanto, mesmo nas lojas deles, dentro das suas comunidades, pagam sempre a dinheiro. Se para comprarem online tiverem uma opção de pagamento a dinheiro, é essa que eles vão escolher. Isto é só para vos dar um pequeno enquadramento e estávamos a falar do internacional, estávamos a falar do anonimato nas compras. Eu pensei que esta chega podia ser interessante para dar mais chega à discussão. Paulo, mais do que dar uma chega à discussão, e com muita pena, eu acho que é a altura de terminarmos este debate como debate. Obviamente não vamos chegar hoje aqui a nenhuma conclusão. Eu creio que é evidente que caminhamos a passos largos para uma digitalização nos nossos comportamentos, incluindo os comportamentos de utilização de diferentes formas de pagamento. Ouvimos hoje aqui falar de conceitos extraordinários do consumidor ornitorrinco, que acho uma expressão fantástica e que nos traz aqui uma aura diferente naquilo que é o perfil do consumidor. Sabemos que muitos dos nossos consumidores ainda preferem o anonimato e achei particular interesse e curiosidade os dois exemplos que o Paulo nos trouxe. Creio que em termos de futuro, acho que a evolução, e apesar de Portugal e da sua especificidade em termos demográficos, acho que estamos todos de acordo que mais cedo ou mais tarde a touchless economy chegará de uma forma ou de outra, possivelmente mais tarde ou previsivelmente mais tarde daquilo que eventualmente seria expectável, mas isto é um debate que está longe de estar terminado e será certamente a oportunidade para nos voltarmos a reunir uma e outra vez para possivelmente olharmos para este fenómeno passado, este efeito pandémico que veio de alguma forma acelerar, quanto mais não seja a questão demográfica, como também referiu, e portanto foi um prazer tê-los hoje aqui na residência do Sr. Embaixador Britânico em Portugal, em meu nome e do departamento que eu coordeno, o Department for International Trade, aqui em Portugal. Foi um prazer contar com a vossa contribuição, com as vossas valiosas considerações e voltaremos a falar no futuro muito próximo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.